culto, meu Pai. Oh, aleluia, Deus, louvores, Pai, já foi entoado, Senhor, o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, foi, Senhor, exaltado, glorificado o teu santo nome. Mas agora, Pai, vem a parte melhor, Pai, aleluia, Deus, que é a tua palavra, Senhor, como diz aqui, Pai, aleluia, Jesus, esse louvor, Pai, a tua palavra é o escudo, Senhor. Oh, aleluia, Deus, coloca a vida, Pai, Deus, diz a Alessandra nas tuas mãos. Oh, Deus querido, Deus amado, Senhor, que não venha ser ela falar, meu Pai, mas o teu Espírito Santo, Pai, falar, Pai, através, Pai, do lábio dela, Senhor. Prepare para os nossos ouvidos, Pai, que venha estar sensível o nosso coração, Pai, aberto, Pai, para, Senhor, ouvir a tua palavra, meu Deus. Tome tudo, Pai, nas tuas mãos. É isso, Pai, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Mais uma vez, né, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Eu falo para os irmãos, confesso para os irmãos que eu não sou pregadora do Evangelho do Senhor, eu ainda sou aprendiz, né? A palavra do Senhor nos ensina que nós somos eternos aprendizes na casa do Senhor, né? Então, assim, mas pela misericórdia, a palavra do Senhor, ela nos ensina que Ele usa seus vasos. E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem usado os vasos dele neste lugar. Através da vida do nosso pastor, né, nós temos sido usados por Deus, né? Nosso pastor, ele paga preço por cada uma vida aqui presente, aleluia. E para não ficar somente nas minhas palavras, abram as vossas Bíblias em Mateus 16. Vamos ler do 13 até o 18. Apenas 5 versículos. Mateus 16. Mateus 16, a partir do versículo 13. Vamos ler até o 18. Né? Eu confesso que ontem quando meu pastor falou comigo, né, que era para me preparar uma palavra, e eu fiquei falando com o Senhor, Senhor, o que eu vou levar, porque eu tenho negligenciado um pouco a palavra do Senhor, não tenho lido, mas não tenho feito as minhas anotações como eu sempre faço. E eu falei com o Senhor, Senhor, dá-me uma palavra, Pai. E aí hoje pela manhã o Senhor me deu, e eu comecei a ler, comecei a estudar. Confesso para os irmãos que eu estudei pouco a palavra hoje, né? Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós temos que nos colocar à disposição do Senhor, apenas dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres, Pai, fala através dos meus lábios, não permita que eu venha falar nada de mim mesmo, né? Quando a gente se coloca nessa posição, o Senhor, ele trabalha ao nosso favor. E a palavra do Senhor diz assim, né? A introdução diz aqui, a confissão de Pedro, que diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vos quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão de Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus, né? A palavra do Senhor nos revela aqui que o Senhor ainda não tinha sido revelado como Cristo no meio dos seus discípulos. E ele, quando faz uma pergunta aos seus discípulos, ele pergunta: o que andam falando quem eu sou? E aí os seus discípulos começaram a falar uns
Batista, outro Elias, né? Ou outros profetas, né? Mas ninguém ali sabia ao certo quem era aquele homem que fazia tanto milagre. E Pedro, naquele momento, Deus revelou a Pedro quem era aquele homem. Ele era o Filho de Deus. E aí Jesus virou para ele e falou assim: pois tu és Pedro, e sobre ti vou edificar a minha igreja. Porque quando o Senhor falou assim para Pedro que edificaria sobre ele a igreja do Senhor. Porque, irmão, para quem não sabe, o nome Pedro significa pedra, né? Mas só que quando fala pedra, não é uma pedra pequena, uma pedra grande. Fala-se que é uma pedra, mas é uma pedra miúda, né? E ali o Senhor falou que ele ia edificar a igreja do Senhor. Por que o Senhor falou para Pedro que ele ia edificar a igreja do Senhor? Porque a igreja do Senhor somos eu e você. Porque o Senhor ele não está se referindo a isso daqui, ó, templo. A igreja do Senhor é eu e você. A igreja do Senhor é cada um de nós. Cada um de nós somos templo do Senhor. E ali o Senhor falou para Pedro, e através de Pedro, irmãos, né, se realmente começou o cristianismo, através de Pedro começou, depois que Jesus ressuscitou, através de Pedro começou a falar, a pregar o evangelho, começou a se levantar as igrejas, né? E muitos lá no antigo tempo, por que o Senhor falou que ninguém ia conseguir destruir a igreja do Senhor, que o inimigo não ia conseguir destruir a igreja do Senhor? Sabe por causa de quê? Porque começou os levantes. Para começar, começou lá em Roma. Roma tentou destruir o evangelho de Cristo. Roma ele começou a tentar destruir o evangelho de Cristo, porque eles começaram a confundir o nome Pedro. Porque Pedro, eles achavam que Pedro era vinha do Papa. O primeiro Papa, Pedro, se eu não me engano, né? Então, né, eles tentaram confundir a igreja do Senhor. Roma tentou abafar o cristianismo. Não queria-se que o Cristo que ressuscitou fosse pregado a mim e a você hoje. Roma foi contra, né, o evangelho do Senhor, né? Então eu digo para você, hoje Roma, o que Roma hoje é? Roma hoje é apenas cidade turística. A palavra do Senhor diz que o inferno ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Sabe por causa de quê? Que o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor? Porque a igreja do Senhor é edificada sobre a pedra angular e nada pode ser destruído. Podem levantar muitos contra a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor vai continuar pregando, a igreja do Senhor vai continuar falando, a igreja do Senhor ela vai continuar de pé. Porque o Senhor derramou sobre a igreja dele o Espírito Santo. E eu falo para você que Pedro é muito importante na passagem bíblica. Porque Pedro ele estava com Jesus praticamente em tudo, né? Eu digo para você que Deus falou para Pedro, a partir de hoje, quando o Senhor pegou Pedro, fez dele o seu discípulo, disse para ele: a partir de hoje tu não serás mais pescadores de homem, de peixe, mas a partir de agora tu serás pescador de homem. Olha o tamanho da responsabilidade que o Senhor colocou na mão de Pedro. E se você for olhar, Pedro era um homem no duro falar, né? Portanto, mas Pedro, ele tinha fé. A fé que nós precisamos ter, irmão. Se você for comparar os discípulos de Jesus na Bíblia, cada um, você pode dizer hoje, que se eu perguntar aqui, quem quer ser o Judas, ninguém quer ser. Se eu perguntar se você quer ser Lucas, era um homem mestrado, médico, você vai dizer: eu não tenho condições para ser igual a Lucas. Mas como Pedro eu tenho. Porque Pedro ele era um homem simples, ele era um homem humilde, mas era um homem que tinha fé no Cristo. Tanto que ele tinha fé no Cristo, que quando eles estavam no meio da embarcação, que levantou aquela tempestade, que Jesus veio andando sobre as águas, e os discípulos que estavam no barco, eles começaram a se assustar, dizendo, uns falavam, era um fantasma. E o Senhor falou: sou eu. E aí Pedro chegou e falou: Senhor, se tu és mesmo, né? Se tu és tu, faz com que eu vou andando até o Senhor. E Pedro saiu do barco e foi andando até Jesus. Só
Sabe de quê? Porque muitas das vezes, irmão, a gente tem fé, tem força de vontade. Vamos sair do barco. Mas quando você começa a olhar para a tempestade, você diz assim: eu não aguento, eu vou afundar. E aí Pedro, ele começou a afundar. E aí Jesus segura na mão de Pedro e faz com que Pedro entre com ele no barco junto. Aí Jesus fala para Pedro, quando suspende Pedro: homem de pequena fé. Que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Jesus chamou Pedro de um homem de pequena fé. Mas os outros 11 discípulos estavam dentro do barco apavorados, com medo. Se Pedro, que saiu do barco, teve coragem de andar até ele, Jesus chamou ele de um homem de pequena fé. Vocês imaginam aqueles que estavam no barco cheio de medo, que eles não tiveram coragem de sair do barco. Eu quero dizer para você: o mestre está contigo. Tenha fé, saia do barco, ande sobre as águas com Jesus, porque tu não vai afundar. Se quando Jesus for o teu caminho, você não vai afundar. Pedro teve medo, mas Pedro foi o único que teve coragem de sair do barco. Os outros ficaram tudo lá apavorados, mas ele teve coragem de sair. Porque muitas das vezes não recebemos de Deus aquilo que nós temos para receber, porque temos medo de ir avante, temos medo de seguir, não confiamos, não temos fé o suficiente no Deus que nós cremos, no Deus que nós servimos. Deixamos de receber bênçãos, deixamos de receber muitas coisas, dons espirituais do Senhor, por medo, por nossa fé fraquejar. O meu pastor tem falado de fé desde a semana passada, e não é diferente. A gente está trazendo a igreja para a igreja ter fé. Sabe por causa de quê, irmão? Porque a fé do povo tem se esfriado. A fé do povo tem estado bem, uma chama bem pequenininha. E de muitos já se apagou essa chama. Muitos já não tem mais essa chama, não tem mais essa vontade de vir para a casa do Senhor, não tem mais a fé de adorar o nome do Senhor, não crê mais que Deus tem poder para fazer na tua vida, não crê mais que Deus pode salvar você e a tua casa. Porque você fala assim: mas eu caminho com Cristo há tanto tempo e eu não vejo as coisas acontecendo. Você pode não ver um milagre que os seus olhos querem ver, mas no mundo espiritual Deus tem dado livramento. Você, a tua casa, se você tem acordado todos os dias de manhã, é porque o Senhor tem te guardado durante o teu sono. Se seu filho vai para a escola, ele volta porque o Senhor tem guardado a saída e a volta dele para casa. Como não crer no milagre do Senhor? Porque o milagre do Senhor acontece todos os dias na minha e na sua vida. Todos os dias que temos a oportunidade de acordar, nós recebemos o milagre do Senhor. O milagre da vida acontece na minha e na sua vida todos os dias. E muitas das vezes a gente só vê os milagres grandes, só contamos os grandes milagres, não contamos os pequenos livramentos que Deus te dá todos os dias. Pedro foi um dos que saiu pregando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que no primeiro sermão de Pedro, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Quantos de nós tem ganhado alguma alma para Jesus? Será que nós temos pregado o Evangelho de Cristo como é para pregar? Será que eu e você temos falado de Jesus para os nossos vizinhos como é para falar? Pedro, ele conseguiu 3.000 no primeiro sermão dele. E o Evangelho de Cristo está sendo pregado desde então. O Evangelho de Cristo tem sido falado. É na rádio, é na televisão, é na internet. Hoje ninguém tem mais desculpa para não dizer que não escuta falar da palavra do Senhor. Hoje você tem um celular que você pode pregar a palavra do Senhor através do seu celular. Você pode, eu não tenho vergonha de parar o meu irmão na rua. Deixa uma mensagem de Cristo todos os dias na sua rede social. É uma forma de você pregar o Evangelho, é uma forma de você ganhar alma para Jesus, é uma forma de você vivificar a fé de um irmão que está precisando. Às vezes uma pequena palavra que você coloca lá, você salva uma vida. Você não sabe, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Aleluia. E eu digo para vocês, irmão, quando Jesus resgatou Pedro, fez Pedro seu discípulo, né? Pedro caminhava com Jesus, ele tinha fé, ele começou a andar com o mestre, e Deus revelou a quem ele era: o Cristo, aquele que veio para salvar eu e a sua casa. Aleluias. E eu digo para os irmãos, quando Jesus foi preso, né, que Pedro se irritou com aquele
para Pedro e fala para Pedro: não precisava você ter feito aquilo, porque se o meu Pai que está na glória não quisesse que eu passasse por isso, Ele enviava seus anjos e me salvava. E ali Jesus cola a orelha daquele soldado, porque aquele soldado, ele era filho de sacerdote. Como filho de sacerdote, já tinha sido prometido a ele o sacerdócio. E ele não podia ter nenhuma marca, ele não podia ter nenhuma cicatriz, porque se ele tivesse algum defeito, ele não era aceito pelo sacerdócio. E Jesus, sabendo daquilo, Jesus, ele cola a orelha daquele soldado. E aí vocês vão dizer assim: mas por que Jesus, sabendo que Pedro era um homem que não tinha muita paciência, por que Jesus não tirou a espada da bainha de Pedro quando ele tornou Pedro o seu discípulo? Você sabe por causa de quê, irmão? Sabe por causa de quê? Quando a gente aceita Jesus, muitas das vezes o pastor, ele não fala que você tem que tirar as suas manias do mundo. Sabe por causa de quê? Porque não adianta eu dizer para você que você está errado no seu vício, que você está errado em escutar música secular. Não adianta eu, como diaconisa, chegar para você e dizer que você não pode fazer nada disso mais quando você aceita Jesus. Porque eu posso falar para você não usar mais. Por obediência ao seu pastor, por obediência à igreja que você congrega, você vai tirar. Mas você não tirou do teu coração. Por isso que Jesus não tirou a espada da mão de Pedro. Porque não adiantava somente tirar a espada da mão de Pedro. A espada tinha que sair do coração. Porque Pedro costumava resolver as coisas tudo na violência. E a partir daquele momento, Pedro entendeu que ele não precisava mais usar a espada para salvar. Ele não precisava usar mais a espada para poder falar. E Pedro mesmo se libertou da espada. É assim que acontece comigo e com você. É aos poucos. É Deus tocando, o Espírito Santo do Senhor, que vai tirando os carrapichos, que vai tirando as manias do mundo de dentro de nós. Porque quem faz a limpeza do coração do homem é Jesus. Quem convence o homem do pecado é Jesus, o Espírito Santo. Não adianta eu dizer para você que o que você faz está errado, se no seu coração o Espírito Santo do Senhor ainda não disse que você está fazendo errado. Quem tem que te convencer do pecado é o Espírito Santo de Deus. O pastor, ele pode pregar, ele pode fazer jejum pela tua vida, ele pode fazer campanha de salvação na tua casa, o pastor pode fazer tudo por você. Mas se você não se convencer do que você está fazendo é errado, que você precisa ser liberto do pecado, que você precisa ser liberto das práticas que você cometia antes, nada do que o seu pastor fazer vai resolver para a tua vida. A tua vida, ela não vai andar, ela vai continuar da mesma forma. Pedro, ele aceitou o Cristo. E eu digo para você nessa noite, Cristo, ele está aqui. Ele que na realidade, irmão, eu falo para você que quando nós levantamos a mão aqui na frente, que nós aceitamos Jesus, não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita. Porque Ele nos aceita do jeito que nós somos. Ele nos aceita com os nossos pecados. Ele nos aceita com a nossa sujeira. Ele nos aceita cheio de marca. Ele nos aceita todo quebrado, todo machucado, cheio de pecado. Porque o Senhor, Ele te aceita como você está. Ele não diz para você mudar, para você servir a Ele. Ele fala para mim, para você venha como está. Mas como você vê como está, procura mudança. Porque Pedro, ele procurou mudar. Ele procurou mudar o jeito dele agir. Para que o Espírito Santo do Senhor começasse a falar no coração dele. Para que o Espírito Santo do Senhor começasse a agradar no coração dele. Para você ter uma ideia, Pedro estava no Pentecoste. Pedro, ele participou do Pentecoste. Porque, olha que lindo. Se eu e você tivéssemos essa oportunidade de estar naquele momento, ele teve essa oportunidade e ele não jogou fora. E olha, eu falo para você, Pedro é um homem de tanta fé. E aí a gente fala assim, mas como esse homem mudou tanto? O homem que negou Jesus 3 vezes. O homem que negou Jesus 3 vezes
Senhor trouxe vida à casa de Pedro. Portanto, trouxe vida, que a palavra do Senhor fala. Muitos falam, né? A Igreja Católica fala que Pedro seria o Papa. Mas Papa não pode ser casado. Então já começa aí, que a palavra do Senhor fala que quando Pedro ora a sogra dele, Deus repreende aquela febre. Então, irmão, eu digo para você, que nós nessa noite, que nós venhamos a ser como Pedro, venhamos pregar o Evangelho de Cristo, mesmo com nossas rachaduras, né? Como Pedro edificou a igreja do Senhor. E eu digo para você que nada abala a sua estrutura, se tivermos com Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, né? Eu ouvi um testemunho de um pastor falando agora há pouco tempo, né? Que um outro pastor ligou para ele e falou assim para ele: pastor, essa noite entraram na minha igreja e roubaram tudo, roubaram o aparelho de som, roubaram tudo que tinha na casa do Senhor. Ora, e aí aquele outro pastor foi para o joelho e começou a orar, e aí ele disse que Deus começou a falar com ele: a minha igreja não pode ser roubada. E ele falou: mas Senhor, levaram tudo da tua casa. Ele falou: a minha igreja ela não pode ser saqueada, a minha igreja ela não pode ser roubada, ninguém pode ter levado nada da minha igreja. E aí ele ficou sem entender e ele continuou orando. Ele falou assim: sabe por causa de quê? Que a minha igreja ela não pode ser roubada, porque a minha igreja não é templo, a minha igreja não é tijolo, a minha igreja não é cadeira, a minha igreja não é aparelho de som. A minha igreja é aqueles que abrem o coração e deixam eu trabalhar. A minha igreja é eu e você. A igreja do Senhor somos nós. E aí ele foi entender, quando o Senhor falava com Pedro, que sobre ti eu edificarei a minha igreja. Muitas das vezes temos medo de tantas coisas, irmão. Temos medo de sairmos com um celular novo e ser levado. Temos medo de deixar nossos filhos muitas das vezes em casa sozinhos. Mas creia que tudo que está aqui na tua mão, nada disso daqui pertence a Deus. O que pertence a Deus é isso aqui, ó. É o teu espírito, é o teu coração. Isso é a igreja do Senhor. E aí inimigo nenhum toca. Aí o inimigo ele não pode destruir. Porque se você estiver firmado na pedra que é a pedra angular, que é o Senhor, nada pode te destruir, nada pode derrubar a sua casa. A palavra do Senhor fala do homem prudente e do homem que construiu a sua casa sobre areia. Muitos têm estado na casa do Senhor, mas têm construído a sua casa sobre areia. Pode construir um palácio sobre areia, que na primeira tempestade que vir, no primeiro vento que vir, na primeira água que passar, ela vai por terra. Quando eu falo a primeira água, a primeira tempestade, são os levantes que o inimigo coloca na sua vida, são as tribulações que acontecem, são as adversidades que vêm. Se a tua casa estiver firmada na areia, ela não vai sustentar no dia mau. Mas se você colocar a tua casa na rocha que é o Senhor Jesus, pode vir a tempestade que for, o vento que for, a água que for que passar por ali, nada vai derrubar, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Então eu digo para os irmãos nessa noite, aonde que você tem firmado a sua casa? Tu tem sido prudente ou você tem sido tolo? Porque o tolo constrói a sua casa em qualquer lugar, mas o sábio ele constrói a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Aonde que os seus pés têm firmado hoje? Aonde os seus pés estão firmes hoje? Certa vez eu ouvi uma pessoa falar assim:
mas fulano é crente Raimundo. Ora, um pé na igreja, um pé no mundo. Vou dizer para você uma coisa. É melhor você conhecer uma pessoa, um crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, do que os dois pés lá fora. Porque enquanto ele está com um pé só aqui dentro, Deus tem a oportunidade de puxar ele para cá e ele ficar com os dois pés firmes sobre a rocha. Se estiver os dois lá fora, muitas das vezes não tem mais chance. Quando colocamos os dois pés lá fora, irmão, fica difícil voltar para a rocha que é Jesus. Eu sei porque eu fiquei desviada há muito tempo na presença do Senhor. E sei o quanto que é difícil voltar para a presença do Senhor. Uma vez a gente se desvia, o nosso coração ele endurece de uma tal forma que nós não queremos ouvir, que nós não queremos pregar, nós não queremos nada do que se diz de Jesus, nós queremos mais ouvir. O inimigo ele te deixa cego, ele te deixa surdo, para você não ouvir e para você não ver mais as coisas que Deus tem feito. A gente tem que ter muito cuidado, irmão, porque ser cristão hoje não é fácil. Sabe por causa de que ser cristão hoje não é fácil? Porque o inimigo ele está aí oferecendo banquete, ele está aí oferecendo os seus manjares para quem quiser, mas o Senhor ele te deu o livre-arbítrio. Sabe por causa de que o Senhor ele te deu o livre-arbítrio? Para você ter o poder de escolher quem você quer, qual caminho você quer seguir. Ele é todo poderoso, mas ele não te obriga a nada. Ele diz: vem. Assim como ele disse com Pedro ali na beira daquele mar: vem. Você acha que Pedro não teve dificuldade para servir a Cristo? Teve. Você acha que ele, quantas vezes ele não quis voltar atrás? Sim. Eu digo para você, quantas vezes eu e você não queremos desistir do Evangelho? Quantas vezes nós não queremos voltar atrás? Quantas vezes passamos a noite toda aí, claro, e diz quando amanhece o dia, falando: a partir de hoje não vou mais servir esse Deus, porque desde quando eu voltei para a casa do Senhor, a minha vida só está uma bagunça. Mas eu digo para vocês, irmão, quando a sua vida está toda revirada, é que Deus ele está colocando no lugar, e nós não entendemos o agir de Deus. Deus ele está colocando o que estava fora no lugar, e nós não entendemos Deus trabalhando na minha e na sua vida. Uma das coisas que a gente tem que pedir ao Senhor hoje, todos os dias: sabedoria. Porque, irmão, se a gente não tivermos sabedoria, nós não permanecemos na presença do Senhor. Porque sabemos que servir a Deus não é fácil. Quantas das vezes você já passou, vamos trazer para o pescador, quantas das vezes ele passou a noite inteira pescando e ele não pegou nada, e ele tem que voltar para o mar para pescar de novo? Assim é a nossa vida com Cristo. Quantas vezes a gente vai ao monte, passa a madrugada orando, jejuando, e você não consegue ver a resposta de Deus. Mas eu digo para você: não desista. Não desista, sabe por causa de quê? Porque naquela cruz, Jesus ele não desistiu de mim e de você. Ele, sem pecado, ele suportou para que eu e você hoje tivéssemos vida. E a palavra do Senhor diz, aqui, que o inferno ele não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas para que o inferno não prevaleça contra a igreja de Cristo, irmão, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor, fazer ao que a palavra do Senhor nos ordena, pregar o Evangelho do Senhor, viver a palavra de Cristo, praticar a palavra de Cristo. Porque não basta você somente ter conhecimento da palavra, você tem que vivenciar a palavra, tem que trazer ela para a tua casa todos os dias, tem que se policiar todos os dias. Somos filhos do pecado, mas não podemos viver no pecado. A palavra do Senhor tem falado direto que nós temos que nos arrepender e esvaziar de nós mesmos, sem a qual ninguém verá Deus. Se você não se esvaziar de si, se você não abandonar os seus desejos, suas vontades antigas, não querer saciar a vontade da carne, se você só querer alimentar a carne, você não vai ver a glória do Senhor. Naquele dia, irmão, vai estar muitos perdidos aqui, porque vai dizer: Senhor, mas eu fui na tua casa, eu preguei no teu evangelho,
mas você não estava com seus pés firmados na rocha que é o Senhor. Nunca esteve na presença do Senhor, nunca participou do corpo de Cristo, nunca esteve na casa do Senhor, nunca esteve na presença de Deus, naquele grande dia. E eu digo para os irmãos essa noite: firme seus pés sobre a rocha, seja a pedra aonde o Senhor está construindo para a glória do Senhor, porque nós somos fruto, nós somos uma casa aonde o Senhor habita todos os dias, aonde Ele faz morada. Mas Ele só faz morada, irmão, se você abrir mão do pecado, se você abrir mão das práticas erradas que você fazia. Pedro era um homem de duro falar, Pedro era um homem nervoso que agia por impulso, mas Pedro reconheceu, confessou que aquele homem que andava com eles era o Cristo. Então, somos igreja do Senhor, e como igreja do Senhor, temos que reconhecer que Cristo faz na minha e na sua vida, e Ele vai continuar fazendo. Ele é fiel, embora sejamos infiel ao Senhor, o Senhor é fiel para conosco. Aleluias, né? Até aqui o Senhor falou comigo. Eu vou trazer um louvor também, os irmãos que ficam em espírito de oração através desse louvor. Aquele que souber, louve comigo. Se você não souber, fecha os seus olhos e adore ao Senhor nesta noite. Louve o nome do Senhor, porque enquanto você adora o nome do Senhor, Jesus, Ele está indo lá na tua casa, Ele está transformando a tua família, Ele está cuidando do teu filho, Ele está cuidando do teu marido, Ele está fazendo aquilo que você tem pedido a Ele, enquanto você está aqui adorando o nome e exaltando o nome do Senhor Jesus.